A graça e a paz à amada Igreja do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a exposição da palavra dele, a palavra do nosso Senhor. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez pedimos graça, misericórdia da tua parte para nos instruir, para nos ensinar, para nos revelar as Escrituras, aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite, neste trecho que leremos e faremos a exposição. Que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, o nosso entendimento, que compreendamos o teu falar nesta noite. Carecemos mais do que nunca do teu Espírito Santo e cremos que o Senhor está aqui conosco. Por isso oramos com gratidão e uma santa expectativa no nome de Jesus. Amém. Abra, por favor, João capítulo 4. João capítulo 4. Vamos ler o trecho que compreende do verso 31 até o 38. É aquele intervalo que nós deixamos de expor na última pregação. Vamos a ele então, por favor. João 4, 31 a 38. O texto diz assim: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amada igreja, nós vamos ver a respeito de um assunto nesta noite, baseados neste texto, sobre evangelização, uma missão da igreja. E o Senhor Jesus vai mostrar para nós nesta passagem lições valiosíssimas a respeito da evangelização, acerca de nós sermos condutores das boas novas do Evangelho, de tal forma que nós compreendamos o seguinte: o alcance de Deus na evangelização, os seus eleitos; o meio de Deus para a evangelização, a sua igreja; e o tempo de Deus para a evangelização, o agora. E, de antemão, eu preciso dizer para vocês que nós temos uma concepção errada sobre evangelização quando nós departamentalizamos, ou nós setorizamos, ou nós destacamos parte da igreja, ou algumas pessoas para esta obra, onde somente alguns de fato ficam envolvidos nesta tarefa de consequências eternas, e outros membros, quem sabe, ficam aguardando resultados, ou acham que essa tarefa não diz respeito a si. Mas nesta noite nós vamos aprender, à luz desse texto, pontos importantes a respeito desta tarefa vital para a vida da igreja, a evangelização. E eu dividi o sermão em 4 pontos. O primeiro ponto: vontade ou iniciativa. Segundo ponto: visão. Terceiro ponto: compromisso. E o quarto ponto: investimento. Iniciemos então o primeiro ponto, do trecho que vai do verso 31 até o verso 34. Primeiro ponto: vontade ou iniciativa ou proatividade. Do 31 ao 34, vamos lá? Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Muito bem, nesse ínterim, o verso 31 inicia com essa expressão, nesse ínterim significa num intervalo entre dois episódios, num intervalo entre dois acontecimentos. Então vamos relembrar o que nós vimos na última exposição. Nós vimos que Jesus trava uma conversa com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, uma conversa que nós vimos tão otimista, tão recheada de esperança para aquela mulher, levando a ela salvação, levando a ela um sentido para a sua vida, como nós vimos. E naquele momento também, era por volta do meio-dia, Jesus estava com fome, cansado da viagem. Nós vimos que Jesus ele saiu da Judéia, ele foi para a Galileia e teve que passar por Samaria. Jesus estava com fome, e nesse contexto a mulher samaritana já tinha sido alcançada pelo Evangelho, e diz a Escritura que ela foi à cidade em Samaria avisar os seus conterrâneos, os samaritanos, que ela havia encontrado o Messias. Eu encontrei o Messias, o Cristo, e ele me disse tudo o que eu tenho feito. E no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho da mulher. Nesse ínterim, nesse intervalo de tempo, entre a conversa de Jesus com a mulher samaritana e a ida dela à cidade, de repente, os samaritanos estão vindo. Os samaritanos estão vindo. Os samaritanos estão chegando. E os discípulos chegam de Sicar, lembram-se? Os discípulos foram até uma cidade chamada Sicar, que significa a cidade dos bêbados, com comida, oferecem comida para Jesus, e os samaritanos estão chegando, e se aproximando. Então Jesus olha aquela quantidade de gente se aproximando e diz: meus discípulos, neste momento eu tenho outra comida, que vocês ainda não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E os samaritanos estão chegando. Então é nesse ínterim, perceberam? Nesse momento. E os discípulos pensaram que Jesus tinha recebido o alimento de alguém. Eles pensaram com relação ao alimento natural. Eles raciocinaram literalmente com relação à situação, tão rapidamente quanto a mulher samaritana também raciocinou naturalmente a respeito da água, quando Jesus ofereceu: eu tenho uma água a te oferecer. Aí ela falou: eu quero dessa água. É até melhor uma água corrente, uma água viva, uma água corrente, porque eu não precise pegar dessa água no poço, uma água mais fácil para eu pegar. A mulher raciocinou naturalmente, literalmente, assim também como Nicodemos raciocinou naturalmente a respeito do novo nascimento, quando Jesus disse para ele: importa-vos nascer de novo. Aí Nicodemos pensa: mas como, sendo velho, alguém vai entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Perceberam? Todos eles raciocinando naturalmente, raciocinando literalmente. E novamente eu reforço a vocês que para compreender as coisas espirituais precisa ter mente espiritual. Se uma pessoa não tem uma mente espiritual, não é tocada pelo Espírito, ela jamais compreenderá as coisas concernentes ao reino de Deus, coisas espirituais. Perceberam? Seja culto, seja inculto, seja homem, seja mulher, seja quem for, o Espírito Santo ilumina a mente da pessoa para ela compreender realidades espirituais. E os discípulos não compreenderam naquele momento o que Jesus disse a respeito da comida. E não é que Jesus deixou de comer. Muitos estão dizendo por aí: porque Jesus é Deus, ele deixou de comer, ele não precisava comer. Não, eu vou dizer para você que o nosso Senhor é Deus e Ele é homem, e Ele necessitava muito comer naquele momento. E diz a Escritura que Ele estava cansado da viagem, com fome, era por volta da hora sexta, meio-dia, Ele necessitava comer. Jesus Cristo, o nosso Senhor, tinha necessidades físicas, porque Ele é 100% homem. Naquele momento Ele não podia satisfazer o desejo da sua carne em se alimentar, sem antes satisfazer o desejo do seu coração em obedecer ao Pai. Jesus decide naquele momento usar aquela circunstância para ensinar os seus seguidores a respeito das prioridades em nossas vidas. Para Jesus havia mais sustento,
mais satisfação, mais energia, mais do que o próprio alimento. Havia satisfação, sustento em realizar a vontade do seu Pai do que em qualquer alimento que os discípulos pudessem oferecer a ele naquele momento. Jesus tinha prioridades em sua vida e ele nos ensina isso nesta noite. Ele sentiu fome, sim, e ele se alimentou depois, sem dúvida, mas naquele momento ele falou: agora eu não posso comer, eu tenho outra comida. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, realizar a sua obra. Então, aguarda um pouco, eu não posso comer agora. Tem algo importante que eu vou ensinar para vocês, meus discípulos. E é isso que Jesus fez naquele momento. Logo, nós aprendemos que é preciso ter um desejo verdadeiro e ardente de fazer a vontade de Deus, ainda que isto implique em sacrificar as necessidades da nossa carne. Nós precisamos aprender que é tão importante nós compreendermos e praticarmos o que Jesus disse, nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Acima das nossas necessidades físicas, acima dos nossos desejos carnais, vontades, prazeres que nós temos como seres humanos, mas é mais importante para nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, estabelecermos de fato as prioridades em nossa vida. O reino de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, o que o Pai quer em primeiro lugar. Isso Jesus ensina. E as outras coisas serão acrescentadas. Tanto é que Jesus, no curso do seu ministério, ele revelou, ele mostrou isso claramente. E no final, momentos antes de sua crucificação, ele orou ao Senhor. E ele falava assim: Senhor, passa de mim essa hora difícil. A minha vontade não é tomar desse cálice, humanamente falando. Porém, seja feita a tua vontade. Eu vou obedecer. Eu quero obedecer. Eu vou obedecer o que o Pai mandou eu fazer. Seja feita a tua vontade. Essa é a vontade o Senhor nos mostra isso. Muitas vezes nas nossas prioridades nós colocamos outras coisas no lugar do reino de Deus. Mas Jesus mostra, é mais importante nós fazermos a vontade daquele que nos salvou, a vontade do Pai, estabelecermos prioridades. E nós, por diversas vezes, fazemos o contrário. Damos prioridade aos nossos desejos e vontades carnais, deixamos de lado o que deveríamos fazer, cumprir a vontade de Deus. E o que fazer então diante disso? Em especial com relação ao tema da evangelização. E o que fazer? Nós precisamos pedir a Deus que aguce em nós vontade de levar a palavra dele às almas perdidas. Senhor, aguce no meu coração o desejo, a vontade de fazer esta tua vontade. Senhor, aguce no meu coração uma proatividade, Senhor, porque eu estou tão inativo no reino de Deus, com relação à evangelização especificamente. Senhor, aguce no meu coração um desejo ardente pelas almas perdidas, e que de fato eu dê o passo nesse sentido, de fazer a tua vontade, Senhor. Que façamos essa oração ao nosso Deus. Isto é algo que, com relação à evangelização, é uma aparente contradição com relação à soberania de Deus. Por quê? Uma das mais incômodas pedras no sapato dos calvinistas, eu diria os hiper-calvinistas, os ultra-calvinistas, é a apatia, é a frieza da igreja com relação à evangelização. Muitos que estão compreendendo errado, eles estão apoiados numa concepção errônea a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano? Sim, Ele é. Deus predestina pessoas para a salvação? Sim, Ele predestina. Deus escolhe pessoas antes da fundação do mundo? Sim, Ele escolhe. Porém, pessoas que extrapolam o entendimento com relação ao calvinismo acham que a igreja não tem que fazer nada neste processo. Deus escolhe, Deus é soberano, Deus salva, Deus faz, Deus age no processo de salvação e a igreja não precisa fazer nada. Não foi isso que Calvino ensinou. Não foi isso que Calvino ensinou. Inclusive, num livro escrito por ele, A Escravidão e a Liberação da Vontade, ele explica essa relação entre soberania de Deus e evangelização no seguinte sentido, aspas, embora Deus seja capaz de realizar a obra secreta de seu Santo Espírito sem qualquer
meio ou assistência, ele também ordenou a pregação externa. Calvino quis dizer pregação externa, fora do ambiente da liturgia eclesiástica. Pregação externa para ser usada como um meio, mas para torná-la um meio efetivo e frutífero, ele escreve com seu próprio dedo em nossos corações aquelas palavras que ele fala em nossos ouvidos pela boca de um ser humano. O que Calvino quis dizer? Sim, Deus é soberano, mas ele usa o meio, ele usa a igreja, ele usa pessoas, seus filhos, para evangelizar. É um encontro perfeito da palavra da boca do evangelizador com o coração daquele que foi predestinado. Perceberam? A palavra da boca do evangelizador encontra lugar perfeito no coração daquele que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E esse é o meio que Deus usa para a salvação dos seus eleitos. Que coisa bela que Calvino ensinou. Por isso, Calvino, sim, era a favor, ou ensinou sobre evangelização. A igreja tem sim uma tarefa sublime, honrosa, importantíssima, vital, que é a evangelização que nós estamos vendo nessa noite. Por isso, então, eu me uno a você para confessar nessa noite: falta-nos paixão, falta-nos fervor, falta-nos entusiasmo para nós realizarmos esta obra do Senhor no que toca à evangelização das almas perdidas. Como nós precisamos entender isso? Como nós precisamos entender que nós estamos deitados em berço esplêndido, muitas vezes sem fazer nada, muitas vezes sem atividade, sem proatividade, sem iniciativa, sem vontade de levar a palavra dele às almas perdidas. E existe na história o exemplo de John Knox, que ele orava ao Senhor em lágrimas pedindo: dá-me a Escócia, senão eu morro. Falta-nos fervor, falta-nos entusiasmo para a evangelização, falta-nos proatividade, vontade e iniciativa. E Jesus ensina então uma tremenda lição no verso 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus mostra: estabeleça prioridades na sua vida e coloque o reino de Deus em primeiro lugar, fazendo a vontade dele em primeiro lugar. É uma ordem do Senhor, como nós vamos ver. Levar as boas novas do reino às almas perdidas é uma tarefa minha e sua. E eu preciso dizer para você também que o que nos falta não é tanto conhecimento, e o que nos falta não é tanto informação, nem tampouco oportunidade, mas nos falta vontade, nos falta iniciativa, nos falta levantar do nosso comodismo, nos falta pôr o pé para dar os passos à evangelização. Muitas vezes nós lançamos mão da desculpa de não saber o que dizer ou como falar, não é mesmo? Quando você pensa em evangelização e antes de você sair, fala: o que eu vou falar para a pessoa? Como eu vou falar para a pessoa? Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo o que precisamos saber para levar uma pessoa a Cristo. Tudo. Tenha certeza disso. Nós sabemos tudo. E se ainda você acha que você não sabe nada para dizer para a pessoa, você pode dizer algo tão real e verdadeiro que aconteceu na sua vida, no seguinte sentido: eu era cego e agora vejo. E esse é um baita argumento bíblico para a pessoa entender, para que o Espírito Santo toque naquele coração e faça dessa palavra uma realidade na vida dela. É isso que eu quero para mim. Nós sabemos tudo, meus amados irmãos, tudo que uma pessoa precisa saber para encontrar Jesus Cristo. Então essa não pode ser uma desculpa para nós. Que nós vamos dar um pontapé nessa desculpa: eu não sei o que falar, eu não sei como falar. Não, você sabe sim, sabe por quê? Salmo 81, versículo 10 diz assim, é uma palavra de encorajamento e de consolo do nosso Senhor: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. : abre bem a tua boca e eu a encherei. Você não tem o que falar?
Peça ao Senhor que coloque na tua boca palavras dele, e ele encherá a tua boca para você falar para as pessoas do reino dele, do Filho dele, da salvação que só há através do Filho dele. Abra a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Você confia nesta palavra? É o Senhor que está dizendo isso para você, e Ele te comissionou para você fazer isso. O poder não está em nossos métodos, o poder não está em nossa eloquência, o poder não está na exposição de conhecimento, o poder está na palavra viva do Deus vivo. Ele há de nos capacitar, e Ele há de nos usar para que a pessoa seja ganha, seja salva, seja vivificada pela palavra dEle, transmitida através das nossas bocas. E por falta de vontade, e por falta de iniciativa, será que nós podemos ser chamados de crentes, de cristãos, que foram comissionados a evangelizar? Nessa nossa inatividade, será que nós podemos ser chamados de cristão ou autodenominarmos crentes em Cristo Jesus? Eu conto a vocês um trecho da história de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Eu creio que vocês todos conhecem, ou já ouviram falar de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Ele foi um rei na Grécia Antiga, e ele era fascinado por conquistas militares e a expansão do seu reino, tanto que ele morreu com 32 anos de idade, chorando por não ter mais terras a conquistar. E certa vez, passando em revista a sua tropa, ele que não tolerava a covardia dos seus soldados, ele foi informado de que um dos seus soldados havia fugido da batalha e se escondido numa caverna. E ao perceber este fato, Alexandre, ele ficou muito irado, e ao mesmo tempo, diz a história que ele sentiu uma compaixão quase que paternal por aquele soldado. E ele então encontra o soldado e pergunta para o soldado assim: soldado, qual é o seu nome? O soldado respondeu: Alexandre, Senhor. Alexandre olha para ele com uma carranca de raiva, morde os dentes, aperta os dentes, e novamente pergunta, agora de forma mais incisiva e rude: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, com medo, gaguejando, responde: Alexandre, Senhor, Alexandre. E Alexandre chega próximo do soldado e diz para ele novamente: qual é o seu nome, soldado? E o soldado: Alexandre, meu senhor. E Alexandre o Grande pega o soldado pela lapela da farda, ergue do chão e fala: soldado, ou você muda de nome, ou você muda de conduta. Qual é o seu nome, meu amado irmão, minha amada irmã? Você se denomina crente? Você se denomina cristão, cristã? E o Senhor nesta noite está dizendo para mim e para você: ou mude de nome, ou mude de conduta. Arrependa-se. Além de vontade, além de iniciativa, além de proatividade, além de entusiasmo, fervor, para realizarmos nossa missão de evangelizadores, nós precisamos também ter, segundo ponto, visão. Veja verso 35, o que diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. Jesus diz, em outras palavras: vocês têm boa percepção a respeito das coisas naturais? Levantem os olhos, pois os campos já estão brancos, prontos para a ceifa, para a colheita. Nós temos que levantar os nossos olhos para ver a realidade de que os campos já estão brancos, já estão prontos, maduros para a colheita. E nós estamos, como igreja, muitas vezes míopes. Nós estamos sem enxergar a realidade a respeito da evangelização e da necessidade das pessoas a respeito de Cristo. Nós precisamos hoje erguer os nossos olhos, e quando erguemos nossos olhos, a primeira coisa que podemos perceber é que o mundo está perdido sem Jesus. E então isto se configura como uma tremenda oportunidade para que almas sejam ganhas para Cristo. E Jesus fala: ergam os vossos olhos,
E os samaritanos estão chegando, e ele está mostrando para os discípulos: vejam, essas pessoas estão necessitando de mim. Como igreja, nós precisamos erguer os nossos olhos e olhar que o mundo está perdido sem Jesus. Como nós vimos em João 3,16, estão perecendo. Isso do doutor ao analfabeto, isso do homem do campo ao homem da cidade, isto do religioso ao ateu, isto criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, seja homem, seja mulher, todos estão perdidos sem Cristo, independentemente de seus predicados, de suas qualidades ou de suas boas obras, todos estão perdidos sem Cristo. E essa é a realidade da seara, esta é a realidade do campo vasto da humanidade, e os campos estão brancos para a ceifa. A oportunidade é essa de nós levarmos as boas novas do Evangelho para as pessoas, porque elas carecem de Jesus Cristo. E Jesus está mostrando essa realidade para nós. Isto porque o pecado ele separou o homem de Deus, de si mesmo e do próximo. Para a raça humana só existe uma sentença: a humanidade está perdida sem Cristo. E precisamos também ter a seguinte convicção: assim como nós temos a convicção de que a raça humana está perdida sem Cristo, não há salvação e esperança sem Cristo, porque muitos estão querendo propor caminhos alternativos para a salvação das pessoas. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Isso tem que estar convicto em nossos corações, e nós temos a resposta para as pessoas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele, e nós sabemos disso. As pessoas não sabem disso, então ergam os olhos, vejam os campos que estão brancos para a ceifa. E muitos também acreditam que se um ímpio morre na ignorância, ele estará no paraíso com o Senhor. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. A ignorância quanto ao Evangelho não é o segundo caminho para o céu. A Bíblia não mostra que o ímpio que morrer na ignorância e na impiedade se levantará no dia do juízo como um piedoso justificado. A Bíblia diz que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. O ímpio que morrer na ignorância, ele vai para a condenação eterna. E o que nós temos feito com isto? Nós estamos míopes com relação a esta realidade, por isso precisamos de visão. Senhor, clareia a nossa visão para compreendermos essa realidade, que o mundo está perdido sem o Senhor. E os campos estão brancos para a ceifa. A oportunidade é agora. E o Senhor Jesus nos alerta a erguermos os olhos e vermos os campos que estão prontos para a ceifa, que precisamos proclamar o Evangelho aos ímpios. Também para entendermos a respeito da evangelização, além de termos que ter vontade ou iniciativa, ou proatividade, ou ardor, ou fervor, nós também temos que ter visão, como nós vimos. E o terceiro ponto, compromisso. Verso 36 ao 38, continuando a exposição do texto. 36 até o 38. Jesus continua a história. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dissarte significa desta forma ou dessa maneira, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu enviei vocês com o compromisso de ceifarem o que não semearam. E desde agora, já, vocês hão de receber a recompensa da obediência a esta ordem, e muito mais na vida eterna. Por isso, entrem nesse trabalho. Vocês têm esse compromisso. Jesus mostra aqui que evangelizar, ter esse fervor pela obra do Senhor, erguer os olhos e ceifar os campos que já branquejam para a ceifa, é incumbência, é compromisso da igreja, e um compromisso dos membros em conjunto, cada um cooperando, fazendo a sua parte.
Todos nós somos trabalhadores nesta seara. Todos nós. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua contribuição, cada um tem a sua cooperação nesta missão de trabalhadores na lavoura. O sucesso na colheita depende da obra daqueles que vieram antes. Jesus mostra: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus está mostrando assim, nada começa agora, tem uma história por trás, tem uma história que já vem de lá de trás. Por exemplo, os profetas anunciaram Cristo, os apóstolos falaram de Cristo, os pais da igreja falaram que os apóstolos falaram de Cristo, os reformadores retornaram aos ensinos dos pais da igreja que falaram da doutrina dos apóstolos que falava de Cristo. E hoje nós estamos aqui para falar aquilo que os reformadores deixaram para nós, para falar daquilo que os pais da igreja deixaram para nós, para falar daquilo que os apóstolos deixaram para nós a respeito de Cristo. É uma continuidade, por isso entramos no trabalho, entramos na lavoura, entramos na seara. E será, meu amado irmão, minha amada irmã, que a nossa geração interromperá esta missão da igreja, este compromisso? Nada está começando agora, essa obra já está ativa há muito tempo. E Jesus revela para nós a continuidade da missão da igreja no decurso das épocas, e isso não vai parar. Se você não fizer, saiba que Deus vai levantar alguém para fazer. E isso não vai parar até a segunda vinda dele. Essa tarefa da igreja, de missão, essa missão de evangelizar até a segunda vinda dele. O verso 38 mostra uma realidade muito importante para nós. Eu vos enviei. Quem enviou? Jesus. Quem é o dono da seara? Jesus. A ordem foi dada pelo nosso Senhor: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E por ser um compromisso da igreja, entenda, dos membros em conjunto, eu e você, membros da igreja de Cristo, por ser um compromisso da igreja, nós precisamos entender que, primeiro, a evangelização é uma tarefa imperativa. A evangelização é uma tarefa imperativa. O que é ser imperativo? Uma ordem. Não há opção para nós. Eu não tenho opção, eu tenho que obedecer. Você tem que obedecer, não é uma opção para você, evangelize se você quiser. Não, Jesus, o dono da seara, comissionou todos nós. É uma ordem. O Senhor da glória, o Rei dos reis, o dono da seara está ordenando: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele fala ide, é para nós irmos. Não pense você que Jesus disse ide se você quiser. Ide, vá. É uma ordem, é algo imperativo. Agora pensa comigo, o universo inteiro obedece a Jesus. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e os anjos saem para cumprir o seu mandado. Jesus dá uma ordem e os demônios obedecem. Ele dá uma ordem e o mar e o vento se acalmam. Ele dá uma ordem e o morto ressuscita. E o Senhor Jesus dá uma ordem a nós, sua igreja, e ela é a única a resistir a este mandado? A igreja é a única a resistir a essa ordem? Jesus deu o exemplo e ele saiu para levar as boas novas do reino dele. João Batista deu o exemplo e saiu e anunciou Cristo no deserto para todas as pessoas que pudessem ouvir. Os apóstolos saíram e anunciaram Jesus de Nazaré e batizavam multidões. Porque só nós ficamos porta adentro, sentados confortavelmente nesta poltrona, achando que os pecadores devem vir para ouvir aqui, quando o nosso compromisso é ir para anunciar? A ação da igreja, no sentido da evangelização, a ação, ou seja, a força é uma força centrífuga, não é uma força centrípeta.
Para a evangelização, a igreja tem uma força centrífuga, ou seja, é para fora, é do centro para fora, não é uma força centrífuga, de fora para dentro ou para o centro. Nós precisamos sair porta afora para anunciar as boas novas. Nós não devemos aguardar que as pessoas venham aqui para ouvir o Evangelho. É uma tarefa nossa de colocar o pé para fora e falar das boas novas do reino a quem puder ouvir. Primeiro, então, evangelização é uma tarefa imperativa, é uma ordem. Segundo, evangelização é uma tarefa intransferível. Não tem como passar para outro. Ou a igreja evangeliza, ou a evangelização não será feita. Deus não determinou outro meio. Qual é o meio da evangelização? O meio de Deus para a evangelização? A igreja. Ou a igreja evangeliza, ou a evangelização não irá acontecer. A ONU não vai evangelizar. O UNICEF não vai evangelizar. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto não vai evangelizar. Instituição humana alguma irá evangelizar. A igreja deve evangelizar. Se a igreja não evangelizar, não acontecerá evangelização. É uma comissão para a igreja. Por isso é uma tarefa intransferível. Terceiro, a evangelização é uma tarefa inadiável. O tempo de Deus é o agora. Foi por isso que Jesus não comeu. Embora ele estivesse com fome, sim, ele estava sentindo necessidade de se alimentar, mas ele falou: eu não posso comer agora, eu preciso fazer a vontade do meu Pai agora. E os samaritanos estavam chegando, a tarefa não podia ser adiada, eles precisavam ouvir a mensagem de salvação, e Jesus não perdeu tempo, aleluia. E graças a Deus que também a nossa salvação, quem sabe a evangelização das nossas vidas, foi porque alguém foi diligente. Foi porque o Senhor Jesus chegou no momento certo e usou meios certos, e naquele momento, aquela pessoa ou aquela circunstância foi diligente, foi imediato. Porque quem sabe, se houvesse uma perda de tempo, nós não estaríamos mais aqui. Nós não seríamos salvos. Mas Deus chegou no momento certo, o agora de Deus, através das pessoas evangelizadoras. Por isso, então, evangelização é uma tarefa inadiável. E nós não podemos perder as oportunidades, meus amados irmãos. Quantas portas abertas Deus tem colocado diante de nós, todos os dias, todos os momentos. Nós estamos esbarrando com pessoas em todos os momentos, todo dia, toda hora, todo instante. Há oportunidades para nós falarmos de Jesus Cristo. E nós temos a única notícia que pode levar a esperança às pessoas, o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós não podemos nos calar. E é tão ruim a sensação de ter chegado tarde demais, não é mesmo? É tão ruim a sensação de ter chegado tarde demais. Você já correu para chegar num estabelecimento, de repente, puxa, está fechado. Mas aí fecha 18, cheguei 18:02, está fechado. Não abre, fechou. Chegou tarde demais. Quantas pessoas, parentes, amigos, nossos vizinhos, nossos filhos que não conhecem ao Senhor, estão perecendo sem Cristo. E nós não chegamos, ou chegamos tarde demais. Por isso que a evangelização não é um compromisso só de um setor da igreja, só de um grupo, ou só dos pastores. É um compromisso de todo o crente. Imagine a seguinte situação. O irmão liga para mim, por exemplo, e diz que a sua esposa, que não é crente, está em agonia, quase para morrer, e ele me chama para ir até ela, falar com ela a respeito de Cristo, levar as boas novas do Evangelho para ela. Então eu recebo essa missão, esse pedido, e vou a toda pressa para falar com aquela mulher. E quando eu chego em frente da casa, o marido sai pelo portão e fala: Rodrigo, você chegou tarde demais. A minha esposa morreu sem ouvir a respeito de Cristo. Não tem mais chance. Não tem mais chance, você chegou tarde demais, Rodrigo.
lógico, respeitando o luto dele, eu posso dizer para ele: por que, meu irmão, você não falou de Cristo para ela? Por isso que a tarefa da evangelização não é para poucos, ou para um setor, ou para os líderes, ou só para um ou outro. É para você e para mim. E nós não podemos perder as oportunidades que Deus tem colocado todo dia, toda hora, todo momento, porque os campos estão brancos para a ceifa, e Deus nos comissionou como trabalhadores. Amada igreja, que compreendamos seriamente o compromisso imediato que temos em levar as boas novas do Evangelho às almas perdidas. Nós vimos então que nós precisamos ter vontade, ou seja, iniciativa, proatividade, precisamos também ter visão, precisamos também ter compromisso. Agora, em quarto e último lugar, último ponto, para obedecermos o nosso Mestre Jesus e realizarmos a sublime tarefa da evangelização, nós precisamos fazer investimento. Quarto, investimento. Vamos voltar no versículo 35. Versículo 35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos assim: vocês sabem muito bem o tempo certo para a colheita natural, vocês conhecem o tempo, as épocas, vocês sabem que daqui 4 meses é a hora de ceifar, vocês compreendem muito bem o tempo natural. Eu digo que agora é tempo de urgência, de investimento, de empenho, de mobilização para a ceifa de vidas, de almas. O momento é agora. Na agricultura, quando a lavoura está madura para a colheita, quem entende disso há de concordar comigo, ou se investe em ceifeiros, ou se investe em trabalhadores, ou se investe em maquinário para colher aquela safra, ou a safra se perde. Se passar o tempo da colheita, há quem diga que se não colher a lavoura no tempo certo, a safra se perde. Precisamos investir nossas vidas, nosso tempo, nossos dons, nossos talentos, nossos bens, nosso dinheiro nessa missão. Por isso, o quarto ponto, devemos fazer investimentos, porque o tempo é agora, senão será tarde demais. E não há melhor investimento do que vidas investindo em vidas. Este investimento, diz o nosso Senhor Jesus, tem rendimentos eternos. Que tipo de investimento você tem feito nesta obra? O investimento é pessoal, é a minha vida, é a sua vida, cada um de nós. Não é contratar um grupo ou contratar uma empresa especializada em missões, ou eleger um grupo da igreja para realizar essa tarefa e assim outros ficam de fora, exteriormente, cobrando relatórios, cobrando resultados desse grupo ou dessas pessoas destacadas para a evangelização. Não! Essa tarefa é para toda a igreja. Esse investimento é de vida para vida. E digo mais, um dos melhores remédios, ou quem sabe um complexo vitamínico bem potente, um dos mais recomendados para uma igreja apática, para uma igreja inativa, para uma igreja desmotivada, quem sabe esta seja a realidade da nossa, está padecendo da doença de discórdias internas, é mobilizá-la para trabalhar na obra do Senhor. Porque se nós não fizermos a obra do Senhor, nós certamente iremos gastar nossas energias brigando uns com os outros. E quem sabe esta seja a nossa realidade. Quem sabe nós estamos entre nós discutindo quem é o melhor, quem faz mais, quem vem mais, quem fala mais bonito. E a obra do Senhor está ficando para trás, e nós estamos discutindo, brigando, digladiando, nos matando, e as nossas energias estão sendo minadas, e a missão que Deus nos comissionou está sendo deixada de lado. Por isso, devemos nos mobilizar, nos incentivar mutuamente. Vamos evangelizar? Meu irmão, vamos lá, vamos levar um panfleto, vamos lá na praça tal.
Ô meu irmão, vamos falar de Cristo para o meu pai, para minha mãe, eu quero ir com você. Motivação entre nós, mobilização entre nós, nós vamos unir forças para nós realizarmos essa tarefa que tem consequências eternas. Querido irmão, querida irmã, minha amada criancinha que está me ouvindo nessa noite, adolescente, jovem, vigoroso que está ouvindo nesta noite, escutem por favor o que eu vou dizer agora. Tem tanto a ser feito. Tem tanto a ser feito quanto a evangelização. E pela bondade de Deus nós temos liberdade no nosso país para nós sairmos, para nós falarmos de Cristo livremente, sem sermos arrastados, quem sabe, à prisão. Isso ainda não aconteceu no nosso país, graças a Deus por isso. Então nós temos liberdade para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho vergonha, Rodrigo. Eu tenho vergonha, eu não gosto de ficar falando para as pessoas, eu não gosto de falar em público. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que morreu na cruz por você, não teve vergonha de você. Ele sofreu vitupério por você. Ele sofreu a vergonha por você e morreu na cruz em seu lugar. Você acha muito você pedir a Deus que quebre essa vergonha do seu coração e você proclamar dele para as pessoas? É muito isso para você e para mim? E o nosso Senhor nesta noite está dizendo para nós: entre nesse trabalho, vocês estão sendo comissionados para isso. É um mandado, é uma ordem, é uma tarefa imperativa do nosso Senhor Jesus. Então eu concluo dizendo 2 resoluções. Quem sabe vamos, entre nós, pegarmos essas 2 resoluções para as nossas vidas. A primeira delas, resolução é uma decisão. Vamos essas 2 resoluções com relação à evangelização. A primeira é oração. É oração. Tenha essa primeira resolução em sua vida. Decida orar. Ore ao Senhor pedindo a Ele: Senhor, aqueça o meu coração para que eu tenha vontade, para que eu tenha iniciativa, para que eu não fique nesse marasmo. Senhor, me dê fervor e coragem para cumprir a tarefa da evangelização. Abra os meus olhos, Senhor, os meus olhos espirituais, para eu ver os campos que estão prontos de tanta gente para a colheita, para a evangelização. Pessoas sedentas por Cristo, e que eu desperte, Senhor, para o tempo de oportunidade que o Senhor está me dando, o agora, para que o Senhor faça de mim um trabalhador ativo, um trabalhador que saia do comodismo. E também, Senhor, em nossa resolução podemos orar: mande mais trabalhadores para a seara. Como nosso Senhor Jesus disse e recomendou aos seus discípulos, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que tenhamos essa resolução em nossas vidas, em orar ao Senhor pedindo isso. E a segunda resolução, depois da oração, ação. Vamos, porta fora para a evangelização, investindo nossas vidas nessa missão, em obediência, com prazer, quem sabe levando um panfleto, quem sabe um versículo decorado, uma palavra de esperança sobre Cristo às pessoas perdidas aqui na nossa cidade, na faculdade, no serviço, no Uber, no hospital, dentro de um ônibus, na nossa família, dentro da nossa casa. Os nossos filhos, eles não nascem salvos. Eles precisam ouvir do Evangelho da Graça para que eles sejam alcançados. Filho de crente não é crentinho. Os nossos filhos precisam ouvir do Evangelho
Quem sabe o primeiro campinho branco sejam os nossos filhos. E a oportunidade tremenda dos pais levar o Evangelho para os seus filhos. Vamos, que cumpramos esta resolução entre nós. Vamos nos incentivar mutuamente em orar, em agir. Oração para evangelização. Mas eu preciso do aval da liderança da igreja? De jeito nenhum. Você não precisa do aval da liderança da igreja para você evangelizar. Você não precisa sequer avisar a liderança da igreja que você evangeliza. Sabe por quê? Você tem o aval, não só o aval, você tem a ordem, você tem o mandado do dono da igreja. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Você já foi comissionado para isso. Você já tem essa tarefa. Vá e fale do seu Redentor para as pessoas. E quem sabe, por bondade de Deus, tenhamos a recompensa nesta vida ainda. E vermos a nossa igreja crescendo em número. De ver a nossa igreja crescendo com mais pessoas devotas, entregues, rendidas ao Senhor Jesus Cristo. E quem sabe por intermédio das nossas palavras. E quem sabe por intermédio das nossas palavras, do nosso agir, a recompensa, aqui o nosso Senhor diz, a alegria tanto para o semeador como para o ceifeiro. Quem sabe o Senhor nos dê, por graça, esta misericórdia, de nós vermos pessoas sendo ganhas através da nossa palavra. E você pode dizer, com humildade, sim, essa pessoa for ganha e Deus me usou para salvá-la. E a nossa igreja seja cada vez mais, cresça cada vez mais em número, para a glória do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que ao mesmo tempo que nos fere, que nos disciplina, a Tua palavra nos ergue, a Tua palavra fortalece os nossos joelhos trôpegos, a Tua palavra nos encoraja para nós obedecermos ao Senhor. Obrigado porque tudo provém de Ti, e especialmente com relação a este assunto que nós vimos, o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo sobre evangelização, que o Senhor nos faça de fato trabalhadores ativos na Tua seara, que saiamos do nosso comodismo e que tenhamos paixão pelas almas perdidas, para a honra e glória do Teu nome, e também para a nossa satisfação e alegria em quem sabe vermos pessoas sendo salvas e sendo batizadas no nosso meio, no nome de Jesus. E é neste nome que eu oro, pedindo para que nós possamos cumprir essas duas resoluções que firmamos nesta noite entre nós como igreja, de continuarmos orando ao Senhor e de agirmos e de irmos porta fora levar o Teu Evangelho a todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, no nome de Jesus. Amém. Amém.